Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Opinador. Esse vídeo eu estou fazendo porque foram lançados os Ryzen, né, agora faz pouco tempo, no caso essa semana. E semana que passou, no caso, né, dia 3, eles foram lançados. E já tem um bocado de gente que está fazendo benchmark, né, dos processadores, e eu vim aqui para poder responder algumas questões que eu raciocinei em cima, no caso delas, né, e que muita gente está fazendo, né, como o Ryzen vai melhorar de desempenho, será que vai, será que não vai? E então estou trazendo aqui as 5 perguntas que eu mais olhei nos fóruns por aí. Então, sem mais delongas, como sempre, né? Vamos à primeira delas, né? Vamos lá. Bem, primeira pergunta. Com quais processadores os Ryzen brigam? Bem, essa pergunta não é difícil da gente responder, né? Atualmente a gente tem três tipos de Ryzen, no caso, né? Três modelos, né? Tem o R7 1700, tem o R7 1700X e tem o 1800X, né? Trocando em miúdos, a gente pode dizer que o R7 1700 ele está brigando ali com o i7 7700K, né? Não menos que isso, né? Ele fica ali nesse stand de briga, né? Embora, pelo que eu veja, eu acredito que o R7 1700, pelo que eu vi em reviews e tudo mais, ele tenha ele tem uma capacidade melhor de overclock, assim, um ganho melhor de overclock. Ele é um processador mais robusto, ele é um processador, resumindo, com mais futuro do que o 7700K, né? Até por ser um processador mais novo também, e um processador que tende a, a melhorar conforme o tempo, né? Então o 1700 ele fica ali naquele patamar do 7700K. Eu não colocaria ele nem muito acima disso, nem muito abaixo disso. Ele fica naquele patamar ali. O 1700X, no caso, né? Ele está ali, pelo que eu vi, ele está ali mais ou menos no desempenho do i7 6800K, né? Como a mesma coisa do anterior, eu não colocaria ele nem muito acima, nem muito abaixo disso, né? E o R7 1800X, ele está ali no mais ou menos entre o i7 5960X e o i7 6900K, chegando às vezes, dependendo do teste, bem perto do i7 6950X, né, que é um monstro, né, um monstro. Pena que ele é caro, né, mas ele é um processador muito bom, né? Então eles brigam nessa gama de desempenho aí. O que, assim, já eu adianto para vocês, é muito bom. Porque se a gente for olhar, parar para olhar, há um mês atrás, o que a gente tinha de AMD? A gente tinha o FX 6990, minto, desculpa, o FX 9590, o FX 6300, o FX 8350, 8320, nas suas variantes, 8370, 8370E, 8320E, né? E o FX 4300. Então a gente tinha uns que eram processadores que, na minha visão, eram bons, né? Mas apesar disso, eles perdiam para os processadores da Intel.
e perdiam feio no single core. Não digo perdiam feio, mas perdiam por uma boa gama, por uma boa margem de diferença no single core em relação aos da Intel. Ou seja, para poder você conseguir pegar um single core num FX, por exemplo, a gente pega um FX aí 850, por exemplo, ele tem mais ou menos, vamos botar assim, ele vai perder aí mais ou menos quase 50% no single core, né, em comparação com, vamos botar um i7, bota aí 4790, né, ele vai perder mais ou menos isso daí. Para poder você conseguir botar, por exemplo, ele num single core perto de um i5 2500, você teria que subir ele, tirar ele dos 4 GHz, você ia ter que jogar ele para 4.7, 4.9, né? Isso aí para poder você pegar o single core de um i5 segunda geração 2500, né, para você ter ideia. Então eles perdiam em desempenho, né, pro da Intel, apesar de que, repito, FX para mim não é processador ruim, tá? Estão bem longe de ser processadores de serem processadores ruins. Mais perto dos da Intel, os da Intel tem um single core melhor. Então, um mês atrás a gente tinha esses processadores para poder, no caso, esses processadores para poder competir, vamos dizer assim, no mercado com a Intel. Hoje, e esses processadores, assim, quando é que um 8T50 eu consegui pegar, alcançar um i7 7700K? Muito difícil. É muito difícil não. É praticamente impossível. Ele não consegue pegar nem multi, nem single, né? E já hoje, a gente, com o lançamento desses processadores, a gente já vê processadores brigando lá no topo. Quer dizer, então, enquanto os FX ficavam ali já naquela linha intermediária, né, dos testes para baixo, os Ryzen agora estão brigando em 90% dos casos no topo da tabela de benchmark. Se você roda e pega uma gama de processadores e roda o benchmark neles, os Ryzen não vão ficar igual os FX lá do intermediário para baixo. Eles vão pegar do intermediário para cima, ou na maior parte do tempo está lá no topo, lá brigando pelas 5 primeiras posições. Quer dizer, então isso daí é um avanço? É um avanço. É um grande avanço? É um grande avanço. Né? Mas isso a gente vai falar mais adiante. Né? Não vamos estragar o vídeo agora não. Vamos para mais uma perguntinha aqui. Mais uma perguntinha, vamos para mais uma perguntinha. A que público ele é destinado? Bem, isso é uma coisa assim, né? Vamos lá, vamos resumir aqui a história. O que acontece é o seguinte: os Ryzen, pelo que eu vi, eles são processadores mais interessantes para pessoas que trabalham com render profissional, ou seja, aquelas empresas AutoCAD, geração de imagens, geração de vídeos, né? Conforme for até, dependendo do programa, né, dependendo do plugin, até é indicado para áudio também, né, para multimídia. Então, esse é mais o foco dos Ryzen, tá? Mas aí o pessoal vai dizer, então o foco dele é mais para esse público, então o foco dele é mais para esse público de 3D, cinema e tal, cinema 4D, sim, é mais para essa parte. Se você pegar os benchmarks que foram liberados deles até hoje, até agora, né, até o presente dia, você vai ver que eles se dão muito bem nesses benchmarks, né? Em comparação com os da Intel. Às vezes até ganham os da Intel, né? E na maioria das vezes ficam ali bem no mesmo nível, né? Então eu indicaria os Ryzen i7 para alguém assim, para alguém que precise de muitos núcleos, né? Ou então alguém que vai subir N máquinas virtuais, entendeu? Para esse público, processamento bruto, né?
Ah, cara, mas ele serve para jogos também? Serve para jogos também. É a mesma coisa de você comparar, vamos botar assim, uma caminhonete, vamos dizer assim, em comparação a ele com um i7 octa-core. É como se você comparasse uma caminhonete a vamos dizer assim, a um Porsche, né? Né? Seria mais ou menos isso. Os dois servem assim. Aí você quisesse o quê? Eu quero chegar no meu trabalho. O Porsche vai te levar igual a caminhonete vai te levar, entendeu? É, então eu quero jogar. O i7 vai te levar ao jogo, como o Ryzen também vai te levar ao jogo. Eles vão te permitir jogar, né? Mas pode ser que, dependendo do que aconteça, o Porsche se saia melhor do que a caminhonete. Vamos supor que você vá para sua casa, por exemplo, vamos supor que você saia da sua casa e vá para o seu trabalho. Aí você vai me perguntar, cara, eu tenho dois carros para poder escolher para poder ir trabalhar, para me levar ao trabalho. Uma caminhonete, né? É uma caminhonete portada e um Porsche, né? É, qual dos dois eu escolho? Eu diria, depende. Dependendo da situação, pode ser que a caminhonete ganhe Porsche, ou vice-versa. Se você falar para mim, olha, o caminho até o meu trabalho é de asfalto, eu vou te dizer que o Porsche vai ganhar da caminhonete certamente, né? Agora, se você falar que o caminho até o seu trabalho é de terra, ou é um caminho mais arenoso, ou é um caminho, entendeu? Mais, vamos dizer assim, alagado, eu diria que era melhor você ir de caminhonete. Então são duas coisas diferentes. O Ryzen e os i7 Octa são diferentes, né? São duas coisas distintas. São processadores, mas são processadores distintos. São para coisas um tanto distintas. Enquanto, por exemplo, um i7 Octa ele serve mais para jogos do que para coisa bruta, o Ryzen serve mais para coisa bruta do que para jogos, né? Mas os dois rodam jogos, entendeu? Mas como um parece que está mais voltado para jogo, ele tem um desempenho maior em jogo, você vai ter, obviamente, um desempenho melhor em jogos com o i7 do que com o Ryzen. Seja ele 1700 ou 1800X. Entendeu? Então são coisas distintas, né? Então o Ryzen hoje, na minha visão, pelo que eu vi de benchmark, ele é para quem usa muitos núcleos. Ah, mas eu não vou usar. Não, não é o teu processador. Não é o teu processador. Então vamos para mais uma resposta. Eu espero ter sido claro, né? Não, acho que não ficou nenhuma dúvida para os senhores. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá para mais uma pergunta. A AMD cumpriu o que foi combinado? Quer dizer, a AMD ela veio com aquela questão de que os Ryzen ia ser tão forte quanto os i7, quanto o i7-6900K, podendo ganhar ele em testes e tudo mais. Na minha visão, a AMD sim cumpriu com o combinado. O único problema que está tendo com os Ryzen é a questão de jogos. Porque o pessoal de jogo, de game, né? Eles são imperdoáveis, entendeu? O pessoal ali, ele é imperdoável. Se ele pegou um processador que custa R$ 1.000, pegar outro processador que custa, sei lá, R$ 700, os dois serem oponentes, vamos dizer assim, né? Serem rivais, seriam os concorrentes. E o de 1.000 ganhou de 700 por 5 FPS, eles vão dizer
Ah lá, aquele de 700 ali, babacão, ali, olha, ó, perdeu, ó, perdeu. Veja a loucura. Ele pegou um processador de R$ 1.000 contra um de R$ 700, botou os dois palmo a palmo e tá felizão porque o de 1.000 ganhou de 700 por 5 FPS. Vai entender, né? Mas para poder você ver que o pessoal de gamer, em geral, não são todos, mas em geral o pessoal é exigente. Eles não querem saber. Amigo, eu não quero saber se o processador gasta, se ele custa R$ 1.000. Ele ganhou o outro de. Se um custa 10 mil, o outro custa 1.000, e o de 10 mil ganhou de 1.000 por, sei lá, 5 FPS, eu compro de 10 mil. Tem muita gente que pensa assim, infelizmente, né? É, mas na minha visão, se você for comparar, eu bato bem nessa questão. Esquece um pouquinho os i7. Lembra dos FX. Eles falaram que o single ia melhorar. Melhorou. O multi ia melhorar. Melhorou. Que eles iam brigar com o i7 em benchmarks, em vários benchmarks. Eles brigam com o i7 em vários benchmarks. Então, na minha visão, a AMD cumpriu o que eles estavam falando. Entendeu? Na minha visão, eles cumpriram sim. E vou além. O Ryzen é um grande avanço no mercado de CPUs. Ele foi um grande avanço. Então, na minha visão, sim, a AMD cumpriu o que foi prometido.